5645 de 1970 extinguiu o plano de classificação de cargos do Serviço Civil do Poder Executivo e aboliu, por via de consequência, o plano de carreira de cargos do Poder Legislativo Federal. Aposentou-se por ato da mesa da Câmara dos Deputados. Sob o Instituto da Transformação do Cargo, através do tempo, aposentou-se final de carreira em classe especial, referência número 25. Em 1993, a Câmara dos Deputados publicou a resolução número 49. A impetrante requeriu a concessão do benefício da resolução 49 pela via administrativa, sob a alegação que, se prosseguisse em atividade, ocuparia o cargo de tacrífico revisor, subsequentemente denominado revisor de pronunciamento, FC5. Bem assim, o de tacrífico supervisor, hoje supervisor de pronunciamento, FC6, recém-criado. O diretor administrativo da Câmara, em 21 de junho de 96, oficiou o diretor-geral da Câmara dos Deputados, onde informou, aspas, o departamento de pessoal entendeu não encontrar amparo legal a pretensão da ex-servidora, uma vez que tal resolução não trata de benefícios a serem estendidos a todos os funcionários, inclusive os aposentados, mas sim da criação e transformação de funções comissionadas que beneficiariam um número específico de funcionários segundo critérios do próprio departamento de taquigrafia, revisão e redação. Em fevereiro de 97, a impetrante, conformada com a decisão do diretor-geral, contrário ao seu pedido, recorreu à primeira secretaria da Câmara, e o pedido foi indeferido. A mesa da Câmara aprovou o parecer supra em 22 de 2 de 97 e o ato foi publicado no boletim administrativo do dia 7 de março de 97. A impetrante insurge contra o ato da mesa da Câmara dos Deputados, publicado em 7 de março de 97. O mandamos foi impertado em 30 de julho de 97. O artigo 18 dispõe os 120 dias, etc. A inicial foi protocolada em 143 dias da data da publicação do ato no boletim administrativo do dia 7 de março. A minha decisão foi por essa decisão que eu acabei de ler, e eu declarei extinto o mandamos por excesso de prazo. A decisão foi publicada em 12 de dezembro, em face do recesso, o presidente agravo foi protocolado tempestivamente, etc. e tal, e ela sustenta basicamente que se exige substancialmente a inflexibilidade da lei, desconsiderando a inexorável exigência contida no princípio constitucional. O boletim interno não se enquadra no vocábulo diário oficial, sua divulgação é restrita, o Diário do Congresso Nacional não se reveste de amplas dimensões de diário oficial, porque esse boletim administrativo da Câmara é publicado no Diário do Congresso Nacional, que sai junto com, que é publicado, que é o instrumento de publicação. E a insurgência, ou seja, eu só vou examinar aqui, porque eu não examinei o conteúdo do mandado de segurança, uma vez que eu considerei que a publicação no boletim oficial que circula no Diário do Congresso Nacional é a forma de publicação normal dos atos administrativos da Câmara. Então, esse é o relatório. Como vota você? O voto é que a agravante sustenta sua inconformidade pela inflexibilidade do prazo da lei 1533/51 e a consequente exonerável exigência contida no princípio constitucional da publicidade de todo ato administrativo, no seu caso específico. É sabido, digo eu, que nem todos os atos administrativos têm sua publicidade vinculada no Diário Oficial da União. Exige tal formaliza é acarretar um ônus da administração. Para tanto, existem os boletins internos, são dotados de publicidade dentro da esfera da unidade administrativa, a que são direcionados. Alegar a ausência de decadência pela não publicação do Diário Oficial, pretender estender ad infinito o prazo mandamental e a jurisprudência, lei Maurício. Recurso do mandado de segurança 21.461 decadência. O prazo decadencial começa a fluir a partir do momento que os interessados tomarem ciência do ato impugnado. A portaria do ministro do Exército, no caso Maurício, contém normas para desligamentos militares temporários. A sua publicação e não a sua execução não se inicia a contar de 120 dias previstos em lei. E, nesse mesmo sentido, decidiu Moreira, RE 91.630, tempestividade do mandado de segurança, uma vez que o prazo para a impetração não se conta da publicação da lei, mas do ato administrativo, que, com base nela, concretiza a coação com o impetrante. Aqui, então, eu estou entendendo, presidente, que a resolução, na informação prestada pela Câmara, diz que a resolução 49 trata exclusivamente de criação de funções comissionadas na área de registros taquigráficos, que não beneficiam todos e que foi publicada no instrumento normal de publicação dos atos administrativos da Câmara. Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen Grace, ministro Maurício Correia, ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso. Presidente, não assistiu o relatório. Sim, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Seix, ministro Moreira Alves, também não assistiu. Desprovido o agravo, decisão unânime. Ministro Sepúlveda Pertence.
Vossa Excelência é relator da petição 2702, requerentes Infoglobo Comunicações Limitada e outros, e requeridos Antônio William Garotinho Mateus de Oliveira e outros que não devem ser garotinhos. Não, as crescidas. Senhor presidente, trago a referendo do tribunal a seguinte decisão. Antônio William Garotinho Mateus de Oliveira, então governador do Estado do Rio de Janeiro, requereu medida cautelar contra a Infoglobo Comunicações Limitada, que edita no Rio os diários O Globo e Extra Informações, outras empresas de comunicação social e 2 repórteres do primeiro dos jornais mencionados. Refere a petição que a edição de O Globo, da mesma data do seu ajuizamento, veicula reportagem assinada pelos repórteres aludidos sob o título Garotinho Sabia de Suborno, na qual se noticiara que conversas gravadas de 1995 mostram que o governador Antônio Garotinho participou de operação de suborno do auditor fiscal de Receita Federal, MPA, responsável pela aprovação dos sorteios feitos pelo programa Show do Garotinho, que foi ao ar naquele ano pela Rádio Tupi e pela TV Bandeirantes. A mesma matéria informava ser a gravação fruto da interceptação de conversas telefônicas entre Garotinho e 2 interlocutores diversos, atribuída a terceiro apenas identificado como um dos responsáveis pelas denúncias. O peticionário invoca o artigo 5º 10, inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra das pessoas, e 12, inviolabilidade das comunicações telefônicas da Constituição da República. Os artigos 10 da Lei 9296 de 96, crime de interceptação telefônica não autorizada, e 151, parágrafo 1º, 2 do Código Penal, crime de violação de correspondência. E requer ao final o deferimento da liminar para determinar a imediata apreensão de todas as fitas e gravações mencionadas, e 2, intimar os suplicados no sentido de que, por si ou por terceiros, de qualquer forma a eles ligados ou vinculados, se abstenham de veicular publicamente perante a imprensa escrita e falada quaisquer gravações ou fitas, ou ainda transcrições ou escritos relativos à interceptação de ligações telefônicas do suplicante. A ilustre juíza do direito da primeira vara civil da comarca da capital do Estado, considerando a verossimilhança das alegações, bem como os demais requisitos indispensáveis, deferiu em parte a liminar no que interessa tão somente para determinar que as réis se abstenham de, por si ou por terceiros, de qualquer forma a eles ligados ou vinculados, veicular publicamente perante a imprensa escrita e falada quaisquer gravações ou fitas ou ainda transcrições ou escritos relativos à interceptação de ligações telefônicas do autor, sob pena de multa de R$200 mil. Da decisão liminar houve agravo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois de confirmar em agravo regimental o indeferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, negou o provimento por acórdão tomado por maioria de votos da 18ª Câmara Civil, o relator, o ilustre desembargador Binato de Castro, assim emendado. Agravo de instrumento, tutela antecipada. Impedimento de divulgação de gravação de conversas telefônicas realizadas por interceptação ilícita. Liberdade de imprensa e direito à informação que não são absolutas. Submetendo-se ao necessário respeito ao direito de inviolabilidade da intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas, previsto no artigo tal, e da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas no inciso 12. Divulgação de conversa telefônica de terceiros que, em tese, configura delito penal, artigo 151. Origem ilícita das gravações que contaminou sua divulgação pela imprensa. Aplicação da teoria da árvore venenosa e seus frutos. Ilicitude das gravações como prova judicial e que, se não vale para o Estado como ente soberano e destinatário da instituição processual, não pode servir para amparar os interesses jornalísticos e de informação conquanto relevantes. Controle da legalidade da conduta dos órgãos da imprensa, que não se confunde com censura, que é ato do poder público de polícia através de censores e não do judiciário. Constituição Federal, ademais, que mesmo que distorcido o conceito de censura nela previsto,
só veda no seu artigo 220 a censura política, ideológica e artística, não a jurídica ou legal. Proteção em juízo, ameaça de direito, que é garantida sem exceção pelo artigo 5º, 35 da Carta Magna, ilegalidade da divulgação reconhecida, tutela antecipada mantida, recurso desprovido. Os agravantes vencidos interpuseram o RE, pedindo que, recebido e admitido, fossem os autos remetidos imediatamente ao Supremo Tribunal, porque é inaplicável a casos como da espécie a regra de retenção do recurso extraordinário de decisão interlocutória, constante do artigo 542 do Código de Processo Civil. Funda-se o RE, letra A, na contrariedade dos artigos 5º, 9º, 13 e 14 do artigo 220 e parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, para aserir, não pode haver dúvidas, pois, de que a Constituição Federal fez certa a liberdade de informar, que não pode ser atingida por qualquer tipo de censura. Não se nega a existência de dispositivos que garantem a inviolabilidade da intimidade da imagem, mas o que se diz é que a própria censura prévia jamais poderá ser admitida por força do próprio texto constitucional. Daí se depreende que o ofendido sempre terá meios de responsabilizar aquele que cometer eventual abuso, mas não se pode retirar da imprensa o direito de exercer sua atividade principal, que é de informar. Protocolado o recurso em 28 de setembro de 2001, os autos em 23 de maio de 2002, conclusos a terceira vice-presidência do tribunal, não haviam recebido despacho. Esses os antecedentes da presente medida cautelar referida por Infoglobo e seus litisconsortes. Insiste a petição em não ser o caso de retenção do RE e argumenta, em que pese a determinação do parágrafo 3º do artigo 542 do CPC, no sentido que o recurso extraordinário, quando interposto contra a decisão interlocutória, etc., somente se apressado, se reiterar, não podem os recorrentes ora autores se conformar com tal obstáculo legal, tendo em vista a possibilidade de dano iminente e irreparável ao seu direito. Há, contudo, casos em que não se pode admitir seja mantido retido o recurso extremo, mesmo estando este a combater decisão interlocutória. Assim o deve ser, sob pena de sua interposição, configurar mero exercício de inutilidade, perdendo objeto e não contendo serventia que satisfaça os recorrentes aqui autores. Ora, quando houver o risco de grave lesão a demonstrar que a retenção do recurso não atenderá às exigências reclamadas pela peculiaridade do caso, vindo a perder seu objeto com o decorrer do tempo, cumpre seja conferido processamento regular ao mesmo, evitando que fique retido nos autos. Prosseguem-se nessa linha, invocam-se julgados do STJ. Nesse sentido, destaco o pronunciamento de Teutônio Negrão em seu Código de Processo, atualizado até 16 de 2002. Casos em que o recurso especial não deve ficar retido, se ataca a decisão que concedeu ou denegou tutela antecipada, escrita. A decisão que defere ou indefere a tutela antecipada provém de cognição sumária, eis que lastreadas em juízo de probabilidade. Logo, nos casos em que o recurso especial desafia a decisão interlocutória concessiva de tutela antecipada, é razoável determinar seu imediato processamento, sob pena de se tornar inócua a apreciação da questão pelo STJ. Relator, acórdão do ministro Zweiter. Frisa que, na hipótese de análise, ainda não houve manifestação do presidente do Tribunal de Justiça. Contudo, a prevalecer a ausência de apreciação quanto à admissibilidade do recurso, ainda mais tratando de período eleitoral, em momento crucial para a definição dos reais candidatos à presidência da República, onde o primeiro réu pré-candidato ao cargo ocupa a segunda colocação nas pesquisas de opinião pública, poder-se-á estar criando um dano deveras irreparável, não só aos autores, mas a toda a população brasileira, que estará sendo privada de conhecer dados relevantes do caráter de quem pretende governá-la. Criticam os requerentes, à luz do artigo 5º, 35, o entendimento que não admite medida cautelar requerida ao STF ou ao STJ, quando ainda pendente o recurso extraordinário ou especial do juízo de admissibilidade da presidência do Tribunal na qual, que é provisório e sujeito a agravo na hipótese de admissão, para concluir, cabendo ao STF e ao STJ a competência para efetuar o juízo definitivo de admissibilidade, não há como se adotar o argumento de que a jurisdição das Cortes Superiores ainda não estaria aberta, enquanto pendente a admissão do apelo. Tal jurisdição abre-se no momento da interposição dos recursos, etc. Realçada a importância da questão e criticados os fundamentos do acórdão recorrido, contrapostos aos do voto vencido do ilustre desembargador José de Samuel Marques, dedicam-se os capítulos seguintes da longa e apurada petição à sustentação da procedência do recurso extraordinário.
deles extrato, síntese da cerrada argumentação. Na análise da legitimidade dos órgãos de imprensa divulgarem o material recebido, devem ser ressaltados aspectos fundamentais do problema. 1. As gravações envolvem pessoa pública, o então governador do Estado do Rio de Janeiro, que, além disso, era declaradamente pré-candidato à presidência da República, pelo que seu direito à privacidade inegavelmente sofre grande limitação. As gravações, além de envolverem como visto pessoa pública, se referem a fatos que interessam à população, na medida em que certamente podem contribuir para o melhor conhecimento daquele que exerce importante função pública, foi eleito pelo povo e pretende se candidatar ao mais importante cargo eletivo da nação. 3. Os fatos abrangidos pelas gravações são por demais sérios e merecem apuração e investigações especiais. 4. Ao invés de procurar omitir os fatos, era melhor que se permitisse ao público leitor conhecer a verdade, a qual, por sua vez, somente poderia vir à tona com a divulgação das gravações, para que então as pessoas pudessem aquilatar de per si a importância do seu conteúdo. Não tem cabimento pretender aplicar ao caso os dispositivos da lei penal, que vedam a veiculação de gravações obtidas de forma considerada ilícita, até mesmo porque esse princípio vem sendo abrandado em benefício da verdade. Porém, mais do que isso, é importante deixar claro que não se trata aqui de fazer prova mediante a utilização das gravações telefônicas. Não se está diante de um processo civil ou penal, no qual as gravações podem ou não servir como prova. Elas podem, sim, ser usadas em prol da informação do público leitor. Repita-se, aliás, que as manifestações do poder público, advogados, etc., sobre o assunto, citam, então, a série de manifestações pela imprensa contra a decisão. Finalmente, requer os peticionários: a. Seja concedida liminar inaudita ato la pars, a fim de que, dando-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o acórdão que decidiu o agravo do instrumento tenha seus efeitos sustados, revogando-se desde já a liminar concedida pelo juízo da primeira vara cível e reratificada pelo juízo da 21ª vara cível, ambas da comarca da capital, para que se possa então divulgar o conteúdo das gravações telefônicas em tela. Assim, não entendendo Vossa Excelência, seja determinada a imediata remessa do recurso extraordinário, pendente de apreciação junto à terceira vice-presidência, para que então seja o mesmo conhecido e provido por esta egregia corte como medida de direito. Pediu-se a citação não apenas de Antônio Garotinho, mas também de seus indigitados interlocutores nas conversas gravadas, contra a qual também proposta, contra os quais também proposta demanda, e a procedência da ação cautelar que confirme a liminar. O eminente Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, pronunciou-se pelo indeferimento do pedido por 2 fundamentos. A. O descabimento de medida cautelar em RE, conforme a jurisprudência do STF antes de sua admissão pela presidência do Tribunal da qual, cabendo a essa competência para seu eventual deferimento, se necessário obviar os riscos da demora. B. O descabimento do RE contra a decisão liminar, que, por definição, não constitui julgamento definitivo das instâncias ordinárias sobre a questão constitucional, invocando também precedentes da Casa. A pedido dos requerentes, os autos da petição foram conclusos para apreciação do pedido liminar ao ministro-presidente Marco Aurélio, que, ante a garantia constitucional do contraditório, determinou a intimação do advogado do autor da medida cautelar. A Secretaria, entretanto, expediu intimações postais não apenas para o advogado do ex-governador, mas também pessoalmente para os seus alegados interlocutores nos telefonemas gravados, postos como requeridos na petição desta medida cautelar. Em meio a incidentes, acerca da intimação de um dos últimos e do próprio advogado de Antônio Garotinho, comparece este ao processo para, inter alia, pedir-se aperfeiçoe a situação de um dos litisconsortes, assegurando-se ao requerente a faculdade de oferecer contestação no prazo legal após aperfeiçoada a citação. Não obstante, a mesma petição se adianta na refutação do pedido. Insisto de início na aplicabilidade ao caso sem restrições da regra de retenção do RE, do artigo 542 CPC, pois ausente no caso as circunstâncias que, em caráter da mais extrema excepcionalidade, admite possam levar ao processamento imediato do recurso, malgrado interposto contra a decisão interlocutória, quais sejam a existência de prévio recurso submetido ao crivo de juízo de admissibilidade e, em casos onde se vislumbre de forma induvidosa e flagrante a iminência de dano irreparável à parte. No caso, redargui o requerido que existe é iminente perigo de dano reverso irreparável,
Caso o pleito seja atendido, uma vez que a pretensão é a divulgação de gravações telefônicas clandestinas, grampo telefônico, através do Jornal Nacional transmitido em rede nacional pela TV Globo, em detrimento da imagem do requerido candidato à presidência da República. Finalmente, impõe-se a proibição de divulgação de tais gravações, sobretudo porque são elas produto de crime, além de igualmente constituir crime a sua divulgação. De tal modo, conclui que o deferimento do pedido representaria, na prática e de fato, verdadeiro excludente de ilicitude, o que é inaceitável. Em 28 de agosto último, o vice-presidente do Tribunal, ministro Ilmar Galvão, determinou a distribuição do feito que me coube, relatados desse cito. Indefiro o pedido de Antônio Garotinho de protrair o termo inicial de seu prazo para contestar até o aperfeiçoamento da citação de um dos supostos interlocutores das comunicações. O requerimento, que arrola os últimos como requeridos, e também a petição da Infoglobo, supõem cuidar-se aqui de um processo de ação cautelar, como disciplinado no Código de Processo Civil, que o STF desconhece. Desde a decisão plenária no agravo, na petição 1158, assentou o tribunal, conforme sua prática invariável, que o pedido de provimentos acauteladores da eficácia da decisão dos processos ou recursos de sua competência não substantivam a ação cautelar, mas simples petição incidente no processo a que se refiram, a ser apreciada sumariamente nos termos do artigo 21, 4 e 5 do Regimento Interno. Agravo 1158, Rezec, petição 1414, Moreira, petição 1256, pertence. Não há, pois, nova relação processual a constituir mediante citação, mas, quando entenda necessário o relator em honra do contraditório, mera audiência da parte contrária ao requerente mediante intimação no processo em curso. Foi o que determinou, no caso, o ministro-presidente. Ora, o caso de pedido incidente da pendência de RE interposto contra a decisão liminar no processo da ação cautelar proposta unicamente por Antônio Garotinho contra os peticionários. No seu processamento não havia cogitar nem da intimação, nem menos ainda de citação de terceiros, que não sendo partes no processo da ação cautelar, proposta exclusivamente por Antônio Garotinho, não tem por que serem ouvidos a respeito da petição relativa ao RE interposto da decisão que só a ele deferiu liminarmente a cautelar. De resto, tendo Antônio Garotinho refutado como lhe aprouve a petição da Infoglobo, o requerimento simultâneo de nova oportunidade para contestá-la é de manifesto intuito protelatório. Parecer do eminente Procurador-Geral da República suscita obstáculos à admissibilidade, seja do próprio pedido cautelar ou de antecipação, eis que ainda não admitido no RE no Tribunal Lacó, seja o próprio recurso extraordinário, incabível contra decisões liminares. Ambas as objeções, perfeitamente ajustados aos precedentes que lembro o parecer, são de procedência inequívoca na normalidade dos casos. Particularmente a segunda delas, a patente inviabilidade, sequer em tese do RE, importa a impossibilidade de que se lhe conceda qualquer medida cautelar, e menos ainda, a antecipação dos efeitos da cautela recursal, que ambas pressupõem, posto em graus diversos, a afirmação da probabilidade do provimento do recurso. A espécie aconselha, entretanto, que não se levem tais princípios às suas últimas consequências. Afora a relevância da questão de fundo, é imperativo considerar que as duas partes, com argumentos ponderáveis, pretendem que a execução da liminar deferida nas instâncias ordinárias ou a suspensão de sua eficácia importariam lesão irreversível às pretensões de direito material de hierarquia fundamental que sustentam. Em casos que tais, tanto o assento jurisprudencial do descabimento do RE contra decisões liminares, quanto a regra geral legal que determina a sua retenção, quiçá mereçam ceder o passo à garantia fundamental de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, se vier a admitir por exceção o recurso extraordinário, é manifesto que, para salvaguardar-lhe a eficácia, hão de admitir-se em tese as medidas de acautelamento ou antecipação adequadas. Prefiro, pois, sem assumir compromissos definitivos, deixar por ora, entre parênteses, as objeções da Procuradoria-Geral e examinar com abstração delas o requerimento liminar. O pedido principal da Infoglobo e litisconsorte, como visto, é que, a título de concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, lhe seja autorizada a publicação do conteúdo das gravações telefônicas que detém. Vencidos, porém, os peticionários nas duas instâncias ordinárias, é manifesto que de nada lhe serviria dar efeito suspensivo ao recurso contra a decisão recorrida de segundo grau,
que manteria incólume a liminar proibitória da publicação deferida pelo juízo singular. O que se pretende, na verdade, não é, pois, simples concessão de efeito suspensivo do RE, mas sim antecipação da tutela recursal postulada, ou seja, que, a título provisório, se lhe permita a publicação que, com a decisão recorrida, o tribunal local vedou. Proclamo que o tribunal, por maioria, ratificou ou referendou o ato de Sua Excelência o relator, vencido o presidente quanto à medida liminar para divulgação do material existente a título de informação. Ministra Ellen Grace, vamos transcender. Ação direta de inconstitucionalidade 2527. Requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e requerido Presidente da República. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a medida provisória número 2.226, de 4 de setembro de 2001, que está assim redigida, aspas, artigo 1º, consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 43, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo. Artigo 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Artigo 2º. O Tribunal Superior do Trabalho regulamentará em seu regimento interno o processamento da transcendência do recurso de revista, assegurada a apreciação da transcendência em sessão pública, com direito à sustentação oral e fundamentação da decisão. Artigo 3º. O artigo 6º da Lei 9.469, de 10 de julho de 97, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O acordo ou a transação, celebrada diretamente pela parte ou por intermédio de procurador, para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive nos casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, implicará sempre a responsabilidade de cada uma das partes pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados, mesmo que tenham sido objeto de condenação transitada em julgado. Artigo 4º, esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Fecho aspas. Alega o autor que essa medida provisória ofende o disposto no artigo 62 da Constituição Federal, diante da inexistência de relevância e urgência para sua edição. Diz que a competência do Tribunal Superior do Trabalho está prevista na legislação há anos, sendo desnecessária sua alteração por ato provisório, salientando que já há projeto de lei com conteúdo semelhante em tramitação no Congresso Nacional, a saber, o projeto de lei 3.697 de 2000. Quanto à relevância, entende estar ausente no que se refere ao artigo 3º, parágrafo 2º da medida provisória, relativo ao afastamento do pagamento de honorários advocatícios, quando houver acordo ou transação pelas partes. Assevera também existir ofensa ao artigo 246 da Carta Política, segundo o qual não pode ser editada medida provisória para regulamentar artigo cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada após 1995. Menciona que a competência do TST é tratada no artigo 111, em especial no seu parágrafo 3º, que remete à lei, a disciplina da competência desse tribunal. Noticia que esse artigo foi objeto de alteração pela emenda constitucional número 24, de 9 de dezembro de 99,
que revogou alguns de seus incisos e deu nova redação ao seu parágrafo 1º. Entendendo que o mencionado artigo 246, ao falar em artigo objeto de alteração, se aplica ao artigo em sua inteireza, mesmo que apenas um de seus parágrafos ou incisos tenha sido modificado, conclui que qualquer matéria tratada no artigo 111 não poderia ser objeto de medida provisória, e nessa proibição estaria incluída matéria relativa à competência do Tribunal Superior do Trabalho. Alega que o artigo 2º da medida provisória viola o parágrafo 3º do artigo 111 da Constituição, pois, ao remeter ao regimento interno do Tribunal a regulamentação do processamento da transcendência do recurso de revista, estaria delegando o ato normativo sem estatura legal a disciplina de matéria afeta à competência da Corte Trabalhista, que está sob reserva legal nos termos do mencionado preceito constitucional. Haveria ofensa em consequência também aos artigos 22, inciso 1º, e 24, e aqui a inicial refere 9º, certamente querendo referir-se ao inciso 11 do texto maior. Aponta na sequência violação aos artigos 1º, 5º, caput e 37, todos da Constituição Federal, por entender que os artigos 1º e 2º da medida provisória carecem de densidade normativa suficiente. O artigo 1º, por não explicitar quais seriam as consequências decorrentes do exame da transcendência do recurso, e o artigo 2º, porque, ao delegar ao regimento interno a regulamentação desse instituto, limitou-a ao processamento da transcendência, ao seu rito, e não às consequências do seu reconhecimento. Indaga no que consistiriam os critérios para reconhecimento da transcendência, denominados reflexos gerais, de natureza econômica, política, social ou jurídica, cuja não conceituação pelo texto legal tem o condão de gerar insegurança para o jurisdicionado, segurança que só poderia ser alcançada com a edição de norma clara e precisa. Outra afronta ao texto constitucional, segundo o requerente, reside no artigo 3º do ato provisório, que estaria a ofender o artigo 5º, 55 da Carta Magna, pois, ao afastar o pagamento de honorários advocatícios pelo poder público em ações em que este tenha sido vencido, mas em que tenha havido acordo ou transação celebrada entre as partes, estaria violentando o princípio do devido processo legal no sentido substantivo, diante do maltrato ao princípio da razoabilidade. Isso porque, na hipótese prevista, o poder público vencido na causa estaria isento de pagar honorários à parte contrária, mesmo nos casos de extensão administrativa de pagamento, postulados em juízo e mesmo nos casos de existência de sentença transitada em julgado, caso em que haveria ofensa ao artigo 5º, 56 da Constituição, estando o dispositivo, nesse aspecto, violando o princípio da coisa julgada. Postula medida liminar, para que seja suspensa a eficácia da medida provisória impugnada. O presidente da República prestou informações, aduzindo em princípio a inadmissibilidade da ação por haver ofensa indireta à Constituição. Isso porque o recurso de revista não encontra conformação constitucional, estando regulado por norma infraconstitucional, o artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Dessa forma, o parâmetro de controle da medida provisória não seria o parágrafo 3º do artigo 111 da Constituição Federal, segundo o qual cabe à lei dispor sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho, mas sim a legislação infraconstitucional que regula o recurso de revista, o que ensejaria apenas uma ofensa indireta à Constituição e levaria ao não conhecimento desta ação direta. Desenvolve o requerido o mesmo raciocínio no tocante ao artigo 3º da medida provisória, entendendo que matéria afeta a honorários advocatícios
tem natureza infraconstitucional e, nesse plano, deve ser examinada, sendo a ofensa à Carta Magna uma ofensa reflexa, inviabilizando o conhecimento desta ação. Aponta o requerido a excepcionalidade da apreciação pelo Poder Judiciário dos requisitos de relevância e urgência, circunscrita aos casos em que a ausência de tais pressupostos seja evidente, e refere às ADINs 1397, de que foi relator o ministro Carlos Veloso, e a ADIN 1753, de que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence. No caso, entende presentes esses requisitos, observando a situação de colapso em que se encontra o TST, incapacitado de fazer frente ao volume descomunal de processos que lhe chegam diariamente. Mesmo tendo julgado mais de 120 mil processos no ano de 2000, terminou o ano com um saldo de 140 mil processos aguardando julgamento, cabendo atualmente a cada ministro um estoque de 10 mil processos para julgar. Segundo informa, o tribunal não dispõe sequer de espaço físico suficiente para guardar tamanho volume de processos, tendo alugado um prédio só para esta finalidade e sendo obrigado a alugar um segundo com a mesma destinação, diante do comprometimento das estruturas do prédio ora alocado. Observa que tema tão relevante não recebeu das vias legislativas ordinárias uma resposta eficiente, tendo em vista que o projeto de lei número 3.697, que contém disciplina semelhante à da medida provisória impugnada, contou por 3 vezes com pedido de urgência constitucional, sem que o Congresso Nacional tivesse examinado a questão. Justificando a necessidade do mecanismo da transcendência, realça a missão que têm os tribunais superiores de garantir a aplicação uniforme do direito federal em todo o território nacional, e não a de julgar integralmente cada causa com reexame de fatos e provas, encargo que é atribuído em grau de recurso aos tribunais regionais do trabalho. Crê que a relevância do tema, consubstanciada na necessidade de solução rápida para os litígios trabalhistas, aponta para a necessidade urgente de renovação do atual sistema jurídico, que vem perpetuando um quadro institucional de ineficácia, irracionalidade, inviabilidade e, sobretudo, iniquidade. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 246 da Constituição, entende que a vedação contida nesse dispositivo não se aplica ao caso, tendo em vista que o parágrafo 3º do artigo 111 não sofreu nenhuma alteração, não se podendo dar ao artigo 246 interpretação que proíba a regulamentação por medida provisória de dispositivo inalterado. Acrescenta que improcede o entendimento esposado pelo requerente quanto ao termo artigo, que englobaria todos os dispositivos sob a sua rubrica, observando que este Supremo Tribunal, no julgamento da ADIN 2125, relator ministro Maurício Corrêa, afastou a alegação de afronta ao artigo 246 diante da alteração da redação do artigo 37 da Constituição pela emenda constitucional 19, reconhecendo que o inciso 9º, objeto da regulamentação impugnada na ação direta, não sofrera nenhuma alteração. Aduz não existir ainda ofensa aos artigos 22, inciso 1º, e 24, inciso 11 do texto maior, tendo em vista que, ainda que se admitisse que a medida provisória tratasse de tema processual e não procedimental, nenhum obstáculo existiria para a sua disciplina por medida provisória, que configuraria a concretização legítima da reserva legal imposta pelo parágrafo 3º do artigo 111 da Constituição. Diz também que o artigo 2º do ato impugnado, ao remeter ao regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho a regulamentação acerca do processamento da transcendência do recurso de revista, está em consonância com o disposto no artigo 96, inciso 1º, letra A da Constituição. Quanto à alegação de violação aos artigos 1º, 5º, caput e inciso 2º e 37, todos da Constituição Federal,
por falta de densidade normativa suficiente no texto da medida provisória em questão, aponta o equívoco do requerente diante do fato de que ao legislador é permitido estabelecer delegações quanto à regulamentação de determinado dispositivo. No caso, assevera que a Constituição nada estabeleceu acerca da competência do TST, remetendo à lei sua disciplina, não havendo assim, na medida provisória, nenhuma violação a normas constitucionais sobre competência. Salienta ainda que o artigo 96, inciso 1º, letra A, contém previsão expressa quanto ao poder regimental dos tribunais. Refuta ainda a alegação de violação a direitos e garantias fundamentais, dizendo que, aspas, os pressupostos de admissibilidade de qualquer recurso encontram-se numa seara eminentemente formal, onde o tribunal estabelece critérios para o processamento do recurso, levando em conta princípios como o da viabilidade funcional do Poder Judiciário, que fica seriamente comprometido em virtude de um absurdo número de processos, inviabilizando a sua própria vazão, bem como a sua análise minuciosa, fecho aspas. Complementa, asseverando que o exame de transcendência de que fala a medida provisória ora impugnada se situa no mesmo patamar de quaisquer outros requisitos de admissibilidade de recursos, inclusive o pré-questionamento, não violando por isso mesmo qualquer preceito constitucional, em especial princípios, direitos e garantias fundamentais, fecho aspas. Por fim, diz que o disposto no artigo 3º da medida provisória, ao pretender acabar com o pagamento de honorários advocatícios por parte do poder público em ações em que ele tenha sido vencido, desde que haja acordo ou transação, não ofende o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, além de também não violar o caput, princípio da isonomia, e o inciso 36, coisa julgada do mesmo dispositivo. Havendo, presidente, pedido de medida liminar, submeto à apreciação deste plenário. É o relatório. Ilustre advogado, doutor Francisco Siqueira Neto, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, falo em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, que enxerga na medida provisória 2226 várias irregularidades, inconstitucionalidades. E aproveito a ocasião para ressaltar de antemão que a Ordem invoca e ajuiza a presente ação direta de inconstitucionalidade, não apenas olhando o interesse corporativo, mas sim preocupada com vários aspectos que estão, digamos assim, interligados com o conteúdo da medida provisória. E são aspectos que envolvem o sistema processual trabalhista, são aspectos que envolvem as relações de trabalho, são aspectos que envolvem a democracia, são aspectos que envolvem o Estado de Direito. Bom, a partir do instante em que averiguamos as inconstitucionalidades apontadas na ação, nos remete obrigatoriamente para um assunto que é recorrente nesta Corte, mas que, pelas condições fáticas que revestem o presente problema, a presente questão, invoca o argumento de determinados aspectos centrais, que envolvem, invariavelmente, a questão da urgência e relevância. Bom, o mais sabido que o entendimento dessa Casa tem evoluído em relação a essa questão relativa à natureza da urgência e da relevância que reclama o artigo 62 da Constituição Federal. Existem, evidentemente, entendimentos mais amplos no sentido de entender que a relevância e a urgência depende de uma concepção política, portanto, é um ato que estaria apenas sujeito ao controle jurisdicional em casos excepcionalíssimos, e existem outros que entendem que a concepção pode ser de controle jurídico e que, consequentemente, envolve também dois outros tipos de controle jurisdicional jurídico que tem uma visão mais ampla, que estaria tudo, a rigor,
sujeito à averiguação de urgência e relevância, e tem uma visão mais restrita, que, em razão de critérios objetivamente determinados, pode-se averiguar, sim, a questão da urgência e relevância. Para facilitar a nossa abordagem nesse presente momento, até porque as circunstâncias nos favorecem nesse aspecto, eu vou ficar com a concepção, digamos, mais retraída em relação aos interesses que a Ordem dos Advogados do Brasil procura defender com o ajuizamento dessa questão, que é exatamente a concepção de controle político em casos excepcionais, ou seja, casos de excesso de poder ou casos em que a motivação da urgência e da relevância não atende pelo conteúdo que se visa alcançar. Ou seja, a medida proposta não corresponde àquilo que ela se diz, ou que pretende que se diz atender. Bom, e faço isso baseado, como disse, até mesmo nas informações da Presidência da República, que as folhas 46 dos autos enfatiza que, tudo bem, o controle político, no caso, seria o controle feito pelo Congresso Nacional, e o controle jurisdicional seria o caso de excesso, nos casos objetivamente determinados. Pois bem, começamos por aí. O controle político, como está dito na exposição de motivos, claramente identificada com a mensagem enviada pelo, então, excelentíssimo senhor ministro do Trabalho, quer dizer, na verdade, o conteúdo da medida provisória atacada, ela constava do projeto 3.697/2000, que foi encaminhado com pedido 3 vezes de relevância constitucional ao Congresso Nacional. Isso está nas folhas 103 dos autos. E, por 3 vezes, ela não foi atendido. Não que não foi examinado sim, e num determinado momento, houve-se por bem retirar o pedido de relevância constitucional e encaminhar para a Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Congresso Nacional para que se obtivesse o parecer a respeito da matéria. E a matéria, que contou com o parecer da deputada Zulaí Cobra, teve um parecer contrário, por não enxergar nas medidas propostas sequer aspectos constitucionais mínimos respeitados, como também eficiência e sentido nas medidas propostas. Portanto, o controle político já foi feito. A partir deste controle político que foi realizado pelo Congresso Nacional, é que se editou a medida provisória. E se editou a medida provisória baseada em alguns fatos, no mínimo, a partir desse momento, ganha relevância o exame de excepcionalidade do caráter de urgência e relevância, aplicado pelo excelentíssimo senhor Presidente da República ao editar a presente medida provisória. E por quê? Porque exatamente é um fato extremamente relevante a recusa por parte do Congresso Nacional de determinado dispositivo ser depois encaminhado por meio de medida provisória. E, sobretudo, com as características que se reveste a presente medida provisória, que basicamente se refere a normas de caráter processual. Mas sobre isso falaríamos em seguida. O que preocupa e que merece ser enfatizado nessa ocasião é exatamente os elementos de convencimento enfatizados pela mensagem ou pela exposição de motivos encaminhadas ao excelentíssimo senhor Presidente da República, que enfatiza 2 aspectos que aqui me parecem centrais para se fazer um divisor de águas. Em primeiro lugar, que o mecanismo da transcendência é um mecanismo utilizado em todo o direito estrangeiro, e para ficar o direito americano, utilizado pela Suprema Corte americana e pela Suprema Corte argentina. Primeiro erro, primeiro grande erro de natureza teórica. Porque, para se examinar questões dessa natureza, necessário se faz um exame de direito comparado, não um exame de direito estrangeiro. Não se trata de uma informação de legislação estrangeira, mas sim aspectos centrais de institutos que merecem ser analisados em seu contexto. É nesse sentido que se firmou na doutrina mundial inclusive, a autonomia da cadeira de direito comparado, ou seja, para que se tente copiar, adaptar ou integrar determinado tipo de instituto alienígena a uma determinada realidade nacional, é fundamental que se faça uma análise de contexto. E o primeiro erro desse exemplo, que é tão enfatizado a todos os momentos, por todos os meios de comunicação, inclusive, é que a Suprema Corte norte-americana adota um modelo semelhante. Bom, é necessário dizer que nós não estamos tratando de recursos da Suprema Corte brasileira, mas sim no Tribunal Superior do Trabalho.
e que tem uma função sistêmica determinada, que foi construída a partir de 1930, que passou pela consolidação das leis do trabalho, pela integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário Trabalhista em 46 e por aí afora, significa um conjunto harmônico e sistemático de estruturas que se complementam e que atingem um determinado fim, e que pode ser respondido como um sistema de relações de trabalho. Mexer nesse aspecto, entendendo que os controles seletivos de julgamento nas cortes superiores é exatamente igual ao que se pode aparecer no Tribunal Superior do Trabalho no Brasil, é imaginar que soluções pontuais de impacto sistêmico resolvam problemas estruturais, o que, no mínimo, é de uma inocência atroz. Em nenhum lugar deste planeta foi-se perpetrado iniciativa dessa natureza sem que se tivesse uma organização sistêmica da transformação. Eu insisto nesse ponto, porque é de sistema jurídico que se trata a presente medida provisória. E interferir nesse sistema de maneira pontual significa implantar uma desordem jurídica de proporções inusitadas na República Brasileira. Mas, enfim, esse é um aspecto importante que merece ressalva. Mas um outro aspecto fundamental é a crença que esse mecanismo seletivo, digamos assim, de discricionariedade de julgamentos, pode levar ao decréscimo de processos. Doce ilusão. Não leva. Em nenhum lugar do mundo levou. O que diminui processo trabalhista, em qualquer lugar do planeta, sobretudo na Europa continental, depois do segundo pós-guerra, o que diminui o processo trabalhista é o aumento do diálogo social. O aumento do diálogo social e a reforma das estruturas jurídicas e dos institutos jurídicos de maneira coerente com o diálogo social, que mexe na legislação do trabalho, que mexe na legislação processual, mas lá no fim, que mexe nos sindicatos, que mexe nas estruturas judiciárias. E esse conjunto de coisas, esse conjunto de institutos que formam a base normativa de um sistema de relações de trabalho, é que, alterados de maneira tal a impulsionar o diálogo social e a valorizar a democracia participativa, eles, sim, esse conjunto, sim, diminui o número de processos. E outra coisa, que é muito importante ser ressaltada nesse momento, não é, e aí nós começamos a entrar na questão de mérito dessa avaliação, não é por meio da consagração de mecanismos absolutamente discricionários e subjetivos de seleção de causas que nós vamos, sem qualquer sombra de dúvida, que nós vamos diminuir o número de processos no Brasil. Mas isso aponta para um outro problema de enorme importância, e que aí nós já começamos a entrar no mérito das nossas observações fundamentais sobre a transcendência na Justiça do Trabalho. Bom, está claro que a questão não é semelhante à questão de relevância, ou à súmula vinculante, ou sequer à avocatória. Está claro que o Poder Judiciário Trabalhista exerce um papel fundamental de soldar a legislação federal do trabalho, dar a ela uma interpretação que possa dar unidade na interpretação e na aplicação do direito federal. E isso é porque, sim, o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal estabelece, mas isso é por obra e trabalho daqueles que constituíram o sistema de relações de trabalho no Brasil e que constituíram com a visão nítida, absolutamente clara, da importância de se ter uma legislação do trabalho com referência na legislação federal. E é por esse sentido, é por esse motivo, melhor dizendo, que a importância é que a uniformização da legislação federal por parte do TST é importante, é sistêmico. Podemos até discordar, como dentro do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, existem discordâncias a respeito disso. Mas o fato é que, para se desmontar esse sistema, há que se ter uma alternativa sistêmica, e não apenas e tão somente uma alternativa pontual para se eliminar processo, quando, no fundo, bem sabemos, quem tem um mínimo de vivência dos fóruns, sabe que é uma alternativa. Do jeito que está, sem densidade normativa, sem comando claro, nós não só não vamos diminuir o número de processos, como nós vamos criar mais incidentes processuais. Porque eu peço, Vênia, nesse momento, para
reler os termos da medida provisória para chamar a atenção na falta de comando que está presente na alternativa. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Isso não diz absolutamente nada, com o devido respeito. O Tribunal Superior do Trabalho regulamentará, em seu regimento interno, o processamento da transcendência do recurso de revista, assegurada a apreciação da transcendência em sessão pública, com direito à sustentação oral e fundamentação da decisão. Com a devida vênia, excelências, não existe comando nessa norma. Aí, além de não existir comando, a simples leitura do texto nos dá a dimensão clara e evidente da ausência de contextualização sistêmica, inclusive com a própria Constituição, porque, por força dos princípios constitucionais do processo, há que se ter um dispositivo que terá a apreciação da transcendência, a sessão pública com direito à sustentação e fundamentação da decisão. O que nós estamos fazendo, na verdade, é, além de consagrar amplamente, por meio de medida provisória, o direito, na verdade, legitimar uma medida provisória com capacidade de interferir em todo o sistema processual brasileiro, né? Além do que, considerando e transferindo para o mais absoluto reino da insegurança jurídica, porque não existe a menor evidência do que vem a ser transcendência de natureza política, social ou jurídica. Além disso, nós estamos criando outros tipos de procedimentos que podem, de maneira frontal, atentar contra a própria sistematização do sistema processual trabalhista brasileiro. E é por esse motivo, então, que está sobejamente caracterizado, no ver da Ordem dos Advogados do Brasil, a ausência dos requisitos, dos pressupostos de urgência e relevância. Pelo contrário, o controle político da matéria foi realizado pelo Congresso Nacional, que rejeitou o projeto. O que se caracteriza por si só em excesso de poder, a edição da medida provisória. E, além do que, as medidas para as quais, os fundamentos para os quais a MP procura atender estão absolutamente comprovados, que são, no mínimo, duvidosos, pela experiência mundial, inclusive. E é por esse momento, e é por esse motivo, que a Ordem dos Advogados, mais uma vez, ressaltando que exerce e usa dessa tribuna e exerce o seu direito de ação para garantir as instituições democráticas e espera que tenha a sua pretensão acolhida por essa igreja corte. Muito obrigado. Voltamos em instantes com o Justiça em Ação. Não é preciso o advogado que esteve aqui dizendo que o Congresso Nacional rejeitou esta matéria. O Congresso Nacional não rejeitou. O Congresso Nacional deixou de deliberar. Por 3 vezes, o presidente da República instou ao Congresso Nacional, sim, é de fato, é verdade, um processamento de urgência. Mas não houve nem a rejeição da urgência e não houve a rejeição da matéria pelo Congresso Nacional. Quer dizer, visto que, decorrido determinado tempo, o Congresso Nacional não deliberava sobre a matéria, o presidente da República retirou o projeto de tramitação e optou por baixar a medida provisória aos argumentos que consta da exposição de motivos. Feito essa, senhor presidente, essas ponderações, gostaria de fazer uns comentários prévios à matéria que já foi citada no relatório. É verdade, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho tem algo em estoque de 188 ou perto de 200 mil processos,
para serem julgados. E, em média, nos últimos 5 anos, esse estoque tem crescido em torno de aproximadamente 20 mil processos a cada ano. É verdade, o tribunal foi obrigado, dado o volume de processos, a adquirir, a alugar um segundo prédio para estocar esses processos. E a estrutura desse segundo prédio que foi alugado chegou a ser ameaçada por uma sobrecarga de 23 toneladas de papel, que levou o tribunal a alugar um segundo prédio, que, a toda evidência, este ano já estará também sem condições de receber processos. E, muito provavelmente, o tribunal, no ano que vem, estará sendo levado a alugar um terceiro prédio. A convivência com o mal, às vezes, nos faz acostumar com ele. Esse volume de processos nesses tribunais nos tem levado a uma prática que hoje já é um consenso no procedimento judiciário, que são os conhecidos pedidos de preferência de julgamento. O que temos, senhor presidente, é que no Tribunal Superior do Trabalho comecem a existir pedidos de preferência de passagem de processo de um prédio para o segundo prédio. Ilustre advogado-geral da União, utilizará a palavra. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente do tribunal, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimos senhores ministros. Cumpre de início fazer uma correção aqui quanto aos fatos afirmados pelo advogado que me antecede na tribuna. O Congresso Nacional não rejeitou o projeto de lei sobre o qual o presidente da República requereu a medida, o procedimento de processamento com urgência naquela casa. O Congresso Nacional deixou de deliberar sobre o projeto. Quer dizer, não é correto, não é preciso o advogado que esteve aqui dizendo que o Congresso Nacional rejeitou esta matéria. O Congresso Nacional não rejeitou. O Congresso Nacional deixou de deliberar. Por 3 vezes, o presidente da República instou ao Congresso Nacional, sim, é de fato, é verdade, um processamento de urgência. Mas não houve nem a rejeição da urgência e não houve a rejeição da matéria pelo Congresso Nacional. Quer dizer, visto que, decorrido determinado tempo, o Congresso Nacional não deliberava sobre a matéria, o presidente da República retirou o projeto de tramitação e optou por baixar a medida provisória aos argumentos que consta da exposição de motivos. Feito essa, senhor presidente, essas ponderações, gostaria de fazer uns comentários prévios à matéria que já foi citada no relatório. É verdade, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho tem algo em estoque de 188 ou perto de 200 mil processos para serem julgados. E, em média, nos últimos 5 anos, esse estoque tem crescido em torno de aproximadamente 20 mil processos a cada ano. É verdade, o tribunal foi obrigado, dado o volume de processos, a adquirir, a alugar um segundo prédio para estocar esses processos. E a estrutura desse segundo prédio que foi alugado chegou a ser ameaçada por uma sobrecarga de 23 toneladas de papel, que levou o tribunal a alugar um segundo prédio, que, a toda evidência, este ano já estará também sem condições de receber processos. E, muito provavelmente, o tribunal, no ano que vem, estará sendo levado a alugar um terceiro prédio. A convivência com o mal, às vezes, nos faz acostumar com ele. Esse volume de processos nesses tribunais nos tem levado a uma prática que hoje já é um consenso no procedimento judiciário, que são os conhecidos pedidos de preferência de julgamento. O que temos, senhor presidente, é que no Tribunal Superior do Trabalho comecem a existir pedidos de preferência de passagem de um processo de um prédio para o segundo prédio, e pedido de preferência de passagem do segundo prédio para o primeiro prédio, e pedido de preferência de processo de passagem do segundo prédio para o prédio principal, e que depois pedido de preferência para que esse processo seja distribuído ao gabinete do ministro relator. Senhor presidente, o que eu pergunto, e que gostaria de discutir antes aqui, discutir a constitucionalidade da medida provisória, sobre todos esses aspectos,
é se esta circunstância de fato que hoje o Tribunal Superior do Trabalho vive, se essa circunstância de fato, ela em si não é por si só uma circunstância já inconstitucional. Se nós não temos aqui já, em razão dos fatos, uma inconstitucionalidade superveniente da regra atualmente existente ou da regra primitiva. Quer dizer, o que eu gostaria de deixar sob questionamento é se é essa a vontade do Constituinte de 1988, ou se pelo menos o Constituinte de 88, ao estabelecer as regras constitucionais de competência do Tribunal Superior do Trabalho, quer dizer, estava prevendo ou estava desejando esta circunstância de fato. De modo, senhor presidente, em primeiro lugar, eu venho aqui acusar e inquinar de inconstitucional a norma primitiva anterior à medida provisória. E dizer que a medida provisória vem, sim, suprir uma eventual omissão legislativa superveniente também, porque se a inconstitucionalidade é superveniente, a omissão legislativa também é superveniente. A exigir do legislador uma adaptação normativa às circunstâncias que fatos não previstos e não desejados em 1988, hoje vem a ocorrer com a nossa justiça, com a justiça brasileira e principalmente, notadamente, com o Tribunal Superior do Trabalho. Senhor presidente, feitas essas considerações, gostaria aqui apenas de rememorar as questões técnicas jurídicas que envolvem a matéria. De fato, quanto à violação do artigo 246 da Constituição, já é sabido que esse dispositivo não foi objeto de nenhuma emenda constitucional. Mas a competência do Tribunal Superior do Trabalho está delegada à legislação ordinária por força do dispositivo constitucional. E segundo, temos sim a questão da celeridade da prestação jurisdicional. Quer dizer, em média, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho não consegue colocar em pauta um recurso de revista com menos de 4 anos de espera. Isso sem contar a possibilidade dos recursos internos e dos agravos regimentais que as normas internas do Tribunal permitem. Quer dizer, a própria Advocacia Geral da União tem processos em que os seus recursos internos de apoio ao tribunal já chegam aí a 5 ou 6 anos aguardando uma data de julgamento. Um outro dado importante das estatísticas do tribunal é que 70% dos recursos existentes, ou seja, 70% do estoque de processos que hoje aguarda julgamento, são recursos da parte empregadora, são recursos do empregador. E menos de 30% são os recursos dos empregados. E nesses 30% inclui ainda os recursos do Ministério Público ou de terceiros interessados. Uma estatística por amostragem numa das turmas do tribunal mostra que apenas menos de 20% desses processos desses recursos recebem provimento pelo tribunal. Ou seja, menos de 20% desses recursos justificariam uma subida ao tribunal. Quer dizer, a situação de constitucionalidade que nós temos aqui não é só da demora da prestação judicional, mas esses números demonstram também que o principal lesado com a demora da prestação judicional é o empregado. É o empregado que é recorrente nesses casos em menos de 30%. E de uma justiça que foi, ou pelo menos se diz, que foi criada ou por um sistema que foi criado, se não para proteger o empregado, pelo menos para fazer justiça. Senhor presidente, se essa matéria não é matéria de relevância e não é matéria de urgência que justifique um provimento ou uma decisão do nível de medida provisória, penso, senhor presidente, que poucas outras questões o serão nesse país. Essas as considerações que eu tinha a fazer sobre isso. Muito obrigado. Ministra relatora, seu voto é longo. Suspendemos a sessão por 30 minutos, né? E retornaremos logo assim. Fique à vontade. Vamos seguir no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2527. Análise aí do pedido de concessão de medida liminar cauteladora. Com a palavra, a ministra Ellen Grace. Senhor presidente,
Inicialmente, não vejo consistência na alegação constante das informações de que é inadmissível essa ação direta por ventilar ofensa indireta à Constituição. Ainda que o recurso de revista não tenha conformação constitucional, estando regulado por norma de índole infraconstitucional, a saber, o artigo 896 da CLT, a medida provisória impugnada, que traz novas disposições acerca do processamento desse recurso, a par das já existentes, e cria mecanismo prévio de aferição do relevo da demanda, dado objetivo e verificável mediante apreciação da sua repercussão econômica, política, social ou jurídica, tem reflexos imediatos e sensíveis sobre a amplitude do acesso que é assegurado ao órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Assim compreendida, a matéria é suscetível, portanto, de controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte. O mesmo se diga com relação à norma inserida no artigo 3º e relativa aos honorários de advogado, cujo afastamento poderá representar ofensa ao direito adquirido e à coisa julgada. Importa avaliar, senhor presidente, ainda vestibularmente, se a edição da medida provisória número 2226 de 2001 desafiou ou não a vedação posta pela linha B do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 68 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela emenda constitucional número 32. Nos termos desta disposição, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, processual penal e processual civil. Seria, sem dúvida, demasia pretender, nesse passo, esmiuçar conceitos e extremar adequadamente as noções de processo, no caso de processo civil lato sensu, e de procedimento, para examinar se a introdução do exame prévio da chamada transcendência melhor se situaria numa ou noutra destas searas. Basta, para o momento, que se verifique a data de edição da medida provisória sob exame, para concluir que ela estaria ao abrigo da ressalva contida no artigo 2º da emenda constitucional número 32, vale dizer, aspas, as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda, continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Fecha aspas. A emenda veio a lume em 11 de novembro de 2001, enquanto que a medida provisória a antecedeu de alguns dias, editada que foi no dia 4 de setembro de 2001. Fica afastado, portanto, esse obstáculo. A alegação de ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal não se reveste no caso de plausibilidade jurídica. Esta Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a improcedência da alegação de presença desses pressupostos seja evidente, como sedimentado no julgamento das medidas cautelares na ADIM 1753, relator ministro Sepúlveda pertence, na ADIM 1397, relator ministro Carlos Veloso, e na ADIM 162, relator ministro Moreira Alves. Não vejo, no caso vertente, a evidência dessa improcedência. Pelo contrário, se fosse emitir juízo de valor sobre o conteúdo desses requisitos, diria estar convencida de que, na hipótese, ambos estão presentes. A exposição de motivos da medida provisória impugnada, reproduzida nas informações do requerido, que em parte inseri no meu relatório, além do que aqui foi dito da tribuna, narra a situação caótica em que se encontra o Tribunal Superior do Trabalho. A Corte, pelo que se viu, encontra-se sobrecarregada de recursos repetitivos, para cujo atendimento
se as afamam como Danaídes, os seus integrantes, a esvaziar sempre os mesmos cântaros repletos das mesmas questões de direito, incalculadas vezes já decididas. Ainda que tal situação não seja exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, entendo que a adoção de medidas visando aminorar os entraves a uma célere e qualificada prestação jurisdicional se mostra relevante e urgente, estando este último requisito intimamente ligado aos interesses de milhares de trabalhadores que litigam por verbas de caráter alimentar, muitas vezes essenciais à sua própria sobrevivência. Não vejo, por isso, plausibilidade na alegação de ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal. Digo mais, senhor presidente, quando a Constituição Federal abre o capítulo 3º do Poder Judiciário, ela declina quais são os órgãos que compõem o terceiro ramo do poder. Dentre eles, refere o artigo 92, inciso 4º, os tribunais e juízes do trabalho. Diversamente do que sucede, porém, com o Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, com o Superior Tribunal de Justiça, no artigo 105, e com os tribunais regionais federais, no artigo 108, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho não tem a sua competência detalhadamente fixada pela norma constitucional. A definição dos respectivos contornos e dimensão é remetida à lei, na forma do artigo 111, parágrafo 3º. Tal disposição, aliás, vem reafirmada no artigo 113. Em termos gerais, o artigo 114 apenas estabelece o seguinte, aspas, compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. Fecho aspas. Acrescente-se o adendo introduzido pela Emenda Constitucional número 20 de 98, pela qual acrescentou-se um parágrafo 3º, compete ainda à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições previstas no artigo 195, inciso 1º-A e inciso 2º, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. E temos aí, senhor presidente, tudo quanto a Constituição Federal dispõe sobre a competência trabalhista. O mais é atribuído à disposição legal. Logo, a primeira objeção avançada pela autora desta ação não se sustenta. Se a competência do Tribunal Superior do Trabalho não tem definição constitucional, nem menos ainda o recurso de revista ou o respectivo processamento, não há como invocar contra a medida provisória em questão descompasso com as normas dos artigos 111 e seguintes. O artigo 2º da medida provisória remete o processamento do incidente de transcendência ao regimento interno do tribunal, o que tampouco, segundo penso, encontra qualquer obstáculo constitucional, mas antes se conforma ao disposto no artigo 96, inciso 1º, letra A, a saber, aspas, compete privativamente, inciso 1º, aos tribunais, a eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. E os regimentos internos remetendo, portanto, aos regimentos internos. Por tais razões, também afasto a alegação de inconstitucionalidade do artigo 2º, no qual não vislumbro ofensa ao parágrafo 3º
do artigo 111 da Constituição Federal. Avanço ainda mais para contrastar o texto impugnado com outros dispositivos constitucionais tidos como violados. Não vejo configurado desrespeito ao artigo 242 da Constituição Federal, na redação alterada pelas emendas constitucionais números 6 e 7 de 95, pois ainda que o artigo 111 cuidasse, e como se viu, não o faz, da competência do Tribunal Superior do Trabalho, não se aplicaria no caso aquela proibição. Tudo porque os dispositivos que foram alterados pela emenda constitucional número 24 de 99 são apenas e tão somente, dentro do artigo 111, aqueles que diziam respeito à representação classista. A Casa já se debruçou sobre questão semelhante na ADIM número 2125. Vale transcrever excerto do voto do relator, o eminente ministro Maurício Correia. Disse Sua Excelência, naquele caso, aspas, nas alegações do autor, há uma particularidade que não foi levada em consideração. É que o artigo 246 da Constituição veda que medida provisória regulamente qualquer de seus artigos cuja redação tenha sido alterada a partir de 95. Ora, o dispositivo constitucional regulamentado pela Lei 8.745, inciso 9 do artigo 37, não sofreu alteração alguma no referido período, não obstante alterações outras introduzidas no caput do artigo 37 e em alguns dos seus incisos. Fecho aspas. Por isso, concluía Sua Excelência, no que foi acompanhado por este plenário, concluía Sua Excelência por rejeitar a alegação de inconstitucionalidade formal. É idêntica à conclusão a que se haverá de chegar no presente caso, em que a alteração procedida pela emenda constitucional número 24 de 99 alterou tão somente dispositivos pertinentes à representação classista na Justiça do Trabalho. Não foram igualmente atingidos os demais artigos constitucionais, 22, inciso 1º, 24, inciso 11, 37 caput, 1º, 5º caput, inciso 2º, 36 e 55, que apenas remotamente teriam aplicabilidade se, e já se viu não ser o caso, as normas em questão alterassem competência constitucionalmente fixada para o Tribunal Superior do Trabalho. De tudo, ao menos neste juízo inicial, não verifico a presença de plausibilidade que enseje o deferimento da medida cautelar quanto aos artigos 1º e 2º da medida provisória 2.226 de 2001. Outro, todavia, é meu entendimento quanto ao artigo 3º do mesmo texto legal. Por seu intermédio, introduziu-se no artigo 6º da Lei nº 9.469, de 97, dispositivo que aparentemente entra em testilha com a garantia esculpida no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ou seja, faz por desconsiderar a coisa julgada. Ineludivelmente, ao dispor que, aspas, o acordo ou a transação celebrada diretamente pela parte ou por intermédio de procurador para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive nos casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, implicará sempre a responsabilidade de cada uma das partes pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados, mesmo que tenham sido objeto de condenação transitada em julgado. Fecha aspas. Esse dispositivo, senhor presidente, segundo entendo, corresponde a fazer tábula rasa daquela garantia. Além disso, ao estabelecer cláusula sine qua non para a consecução de algo que só tem sentido quando resultante de negociação entre partes e de concessões mútuas, como é o caso da transação ou do acordo, corresponde a um engessamento da liberdade individual de contratar, à qual se filia a de acordar, que para o seu exercício válido
exige apenas o respeito às balizas postas pelo artigo 82 do Código Civil. Justificando a objeção a esta norma, pode ser invocada também a garantia de isonomia, que resultaria inegavelmente arranhada se uma das partes já entrasse na negociação despida de uma parcela, quiçá significativa, do seu poder de barganha correspondente à verba honorária. Nada impede que o acordo resulte, afinal, em exclusão dos honorários, mesmo aqueles judicialmente fixados, pois o que o artigo 1036 do Código Civil fulmina de nulidade é apenas a transação a respeito de litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores. Tal configuração do acordo, porém, segundo penso, só pode resultar da livre disposição das partes envolvidas no litígio. Clausular antecipadamente, como insuscetível de barganha, um direito que já está reconhecido, inclusive judicialmente, agride os princípios constitucionais antes referidos. Por esses motivos, senhor presidente, são eles que me conduzem ao afastamento da norma inserida no artigo 3º da lei sob exame. E por essas razões é que defiro em parte o pedido para suspender até o julgamento definitivo da presente ação tão somente os efeitos do artigo 3º da medida provisória 2.226. É o meu voto. Ministro Gilmar Mendes está impedido. Ministro Nelson Jobim. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, nós temos dois dispositivos distintos, completamente distintos. O artigo 1º e o artigo 2º trata da questão da chamada transcendência, e o artigo 3º trata de problemas relativos a acordo ou transação judicial, inclusive... Votemos primeiro o primeiro gostaria, artigo, né? Eu gostaria de dividir a matéria apenas para... Gostaria de discutir, primeiramente, o artigo 1º e 2º sobre a matéria, porque os argumentos são distintos. Sim, a matéria é distinta. E o terceiro nós deixamos. Então, eu pediria autorização a Vossa Excelência que votaria só em relação ao 1º e o 2º. Sim. Senhor presidente, me impõe inicialmente lembrar que os tribunais superiores, incluindo o Tribunal Superior do Trabalho, vieram e nasceram na raiz básica da Constituição de 1891, ou seja, da criação do Supremo Tribunal Federal. Os republicanos de 91 entenderam de converter o então Supremo Tribunal de Justiça do Império no Supremo Tribunal Federal, não para ser um tribunal de justiça às partes, mas ser um tribunal da federação. Lembro aos colegas que, na discussão que recentemente tive a oportunidade de reler dos anais da Constituição 91, a grande discussão que se estabeleceu naquele momento era a criação não de duas justiças, ou seja, uma justiça federal e uma justiça estadual. Os republicanos da ala radical positivista sustentavam a necessidade da existência das justiças estaduais. E acabou sendo vitoriosa a duplicidade de justiça. Daí porque Campos Salles, na discussão desse tema, junto com Amaro Cavalcante, que na verdade, a meu juízo, foram os grandes artífices do processo da discussão dessa questão, embora o nome que tenha ficado na história tenha sido o nome de Rui Barbosa, mas na verdade na construção estavam eles e não Rui. Rui estava no diálogo, na retórica, nas correções. E o caso fundamental é que se criou o Supremo Tribunal Federal porque a Constituição de 91 foi radicalmente federalista. Com a criação das justiças estaduais, o medo dos republicanos era que os juízes estaduais, na aplicação da lei federal, em comparação a leis estaduais, na aplicação da Constituição estadual em contraste à Constituição federal, poderiam esses juízes estaduais dar prevalência às leis e atos dos governos estaduais, como também às constituições estaduais, em detrimento da Constituição. Daí é a origem, o núcleo
do Supremo Tribunal Federal na regra dos recursos extraordinários do recurso extraordinário que então se criou no artigo 59 da Constituição de 91. O Supremo Tribunal Federal como Corte da Federação. A obrigação era, o núcleo político do problema estava em manter a unidade nacional pela aplicação do direito federal. E isso estava na discussão travada principalmente por Miguel Lemos, do apostolado positivista do Brasil, estava muito claro isto. Era o sentido que queria o apostolado do Rio de Janeiro de assegurar que os estados federados, que eles chamavam das pátrias brasileiras, pudessem essas pátrias brasileiras separarem-se da União Nacional um dia. Essa é a razão pela qual a Constituição brasileira estabelece como cláusula pétrea a federação. A federação é cláusula pétrea não para voltar ao Estado unitário, politicamente considerado, mas sim para assegurar que não se esfacelasse a Federação Brasileira e pudesse, então, a juízo dos Constituintes de 91, a República honrar a memória do Império na unidade da América Portuguesa, já que a América Hispânica havia se dissolvido, se separado em N soberanias. Essa foi a razão política da criação do Supremo Tribunal Federal e da criação do recurso extraordinário. Foi só em 1924, na emenda de 24, que os republicanos perceberam que havia também outra forma da cisânia nacional, ou seja, da divisão do país, através da interpretação da lei federal. Daí se criou uma terceira razão de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que, depois de 30 e posterior à Constituição de 32, houve um grande debate nacional, hoje praticamente esquecido, entre Valdemar Ferreira, então deputado federal por São Paulo, e o então consultor jurídico do Ministério da Fazenda, Oliveira Viana, na criação do que Getúlio chamava as ordenações trabalhistas junto ao Ministério do Trabalho, que veio dar origem depois à Justiça do Trabalho em 1946. Ora, senhor presidente, quando se criou a Justiça do Trabalho e se criou o Tribunal Superior do Trabalho, transfere-se para o Tribunal Superior do Trabalho, na área específica trabalhista, aquilo que era função federativa do Supremo Tribunal Federal, ou seja, assegurar a unidade nacional. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, quer na Justiça Comum, quer na Justiça Trabalhista, nós tínhamos o primeiro grau de jurisdição, iniciada na Justiça do Trabalho com as famosas juntas de conciliação e julgamento, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. E na Justiça Federal, ou seja, na Justiça não especializada do trabalho, tínhamos as justiças estaduais, primeiro grau, os tribunais de justiça, o Supremo Tribunal Federal, e na Justiça Federal, depois, mais tarde, houve extinções, etc., nós tivemos o Tribunal Federal de Recursos, que foi criado para ser o segundo grau da Justiça Federal, porque o Supremo Tribunal, antes da criação do Tribunal Federal de Recursos, era ele o segundo grau, era, aspas, o segundo grau das decisões dos juízes federais criados em 91. Nós assistimos durante todo esse período, principalmente a partir dos anos 60 e talvez dos anos 50, um progressivo esboroamento das condições de admissibilidade destes recursos às Cortes Superiores, quer ao Tribunal Superior do Trabalho, quer ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, acabou se transformando, praticamente, os tribunais superiores em uma espécie de terceira instância, ou terceira instância de conhecimento das matérias. E isso teve consequências políticas graves nas ações e no procedimento e na divisão de trabalho dos advogados. É bom lembrar que o primeiro grau de jurisdição, ou seja, o juiz de primeiro grau, perdeu substancialmente por essa metodologia um grau mínimo de definitividade das suas decisões. Quem dos senhores não lembra, eu pelo menos me lembro como advogado que fui no interior do Estado, de que nós considerávamos o primeiro grau de jurisdição, no mais das vezes, um lugar onde se produzia a prova e se sorteava quem era o apelante.
os nossos professores de direito processual nos ensinavam, desde logo, a plantar na inicial e nas contestações de recursos as condições de admissibilidade do recurso extraordinário, no processo comum que se passava também em relação ao processo de trabalho. Isso tudo acabou invertendo a situação e se criando este volume imenso de trabalhos que tem o Supremo Tribunal Federal e que hoje tem o Superior Tribunal de Justiça a partir de 88 e que hoje tem ainda o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, diga-se desde logo, que esta questão do volume imenso de recursos sobre a égide dos Tribunais Superiores do Supremo Tribunal Federal não é coisa nova, é coisa que já vem de muito tempo. E a percepção da perda de autoridade político-jurisdicional do juiz de primeiro grau, tendo em vista o desboroamento das condições de admissibilidade dos recursos, levou, inclusive, a uns hábitos que foi observado pela Constituição de 1988, em que obriga o juiz de primeiro grau a residir na comarca. Aquela regra, que é uma regra tipicamente estatutária e que está na Constituição Federal, em 1988, vinha porque lá em 1988 já se percebia de que o juiz de primeiro grau morava na capital e se dirigia à cidade do interior para cumprir a sua jurisdição nas segundas às sextas-feiras. Hábito esse que começou nas juntas de conciliação e julgamento no interior do Estado. O juiz ia nas terça-feira e voltava na quinta, porque tinha perdido aquela coisa que se lê em livros processuais e não corresponde à realidade, que é o convívio do juiz com a sua comunidade. Isto desapareceu exatamente porque os advogados já não se interessavam mais pela decisão, uma vez que pretendiam sempre submetê-la ao segundo grau de jurisdição. Quantas vezes eu mesmo fiz como advogado, chegando presente ao juiz, diz: olha, doutor, julgue isso de uma vez, porque eu vou recorrer. E eu sabia que as coisas começavam a se decidir ou no Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Depois de 88, também o STJ. Ora, esse problema, que é um problema que envolve uma questão de natureza técnica, também envolve uma questão de natureza política. Está em jogo, evidentemente, uma divisão de trabalho. Ou seja, constitui-se nessa divisão de trabalho advogados de primeiro grau, advogados de segundo grau na capital dos estados e advogados em Brasília, junto aos tribunais superiores. E é isso que nós estamos tratando nesse momento. O governo federal, em 21 de junho de 2000, tenta enfrentar o assunto junto à Justiça do Trabalho e envia o projeto de lei 3267, que está referido no memorial da AGU como sendo 3697, e na verdade é 3267, basta a consulta no site da Câmara dos Deputados, onde está aberta a matéria, envia um projeto de lei que eu farei a leitura, se Vossa Excelência me permitir. O projeto foi despachado pela mesa da Câmara dos Deputados em 21 de junho de 2000. O despacho que determinou a apensação deste projeto enviado pelo governo ao projeto de lei 168 de 1999, da autoria do deputado Jacques Wagner, que tratava também de questões relativas ao recurso de revista na Justiça do Trabalho. Basicamente, as alterações que pretendia o deputado Jacques Wagner era a aplicação, entre outras alterações, eu chamaria atenção exclusivamente, a aplicação de multa de 10% a 40% do valor da condenação final na hipótese de litigância de má-fé. O projeto do governo é enviado em 2000 e tem esse texto. Artigo 1º, acrescenta-se ao decreto-lei tal, consolidação da lei de trabalho, o seguinte artigo 896-A. Artigo 896-A, caput. O Tribunal Superior do Trabalho não conhecerá de recurso oposto contra a decisão em que a matéria de fundo não ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, política, social e econômica. Nós ouvimos à tribuna críticas em relação à subjetividade desta redação, que é a redação também similar à da medida provisória. Mas eu lembro que é mais ou menos esta redação, mutatis mutandi, é a redação que tinha o regimento interno do Supremo Tribunal Federal quando tratava da arguição de relevância de questão federal. Dizia o regimento interno no artigo 327 de então, que havia sido acrescentado pela emenda constitucional número 2, a emenda regimental número 2 de 1985.
entende-se relevante a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica e considerados aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo tribunal. Então, digamos, está a base deste reflexo, está exatamente no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas dizia ainda o projeto do governo, etc., não ofereça transcendência em relação a reflexos gerais de natureza jurídica, política, social e econômica. E dizia o parágrafo primeiro: consideram-se transcendência, 1. Jurídica, o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais e aos interesses coletivos indisponíveis, com o comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas. 2. Política, o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos poderes constituídos. Social, a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho. E 4, econômica, a ressonância de vulto da causa em relação à entidade de direito público ou economia mista ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial. E aí vinha parágrafos desse projeto que disciplinava a conduta do tribunal. O tribunal, ao apreciar o recurso oposto contra a decisão contraria sua jurisprudência relativa à questão do transcendente, salvo o caso de intempestividade, etc. Pois bem, senhor presidente, esse projeto tramitou na Câmara dos Deputados a partir de 21 de junho do ano 2000 e teve a tramitação normal, ou seja, foi distribuído à Comissão de Trabalho, Administração Pública e à Comissão de Constituição e Justiça. Posteriormente, houve parecer na Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade e pela rejeição no mérito da integridade do projeto. Quando, senhor presidente, em 13 de nove de 2001, ou seja, 13 de setembro de 2001, a mesa diretora da Câmara defere um aviso enviado pela Presidência da República solicitando a retirada do projeto. Esse projeto teve, inclusive, a votação de requerimentos de urgência, assinados requerimentos de urgência pelos líderes partidários em maio de 2001. O requerimento foi enviado ao plenário para aprovação e foi submissão ao plenário em agosto de 2001, quando, em 13 de nove, é enviado um requerimento, um aviso da Presidência da República para a retirada do projeto. Por quê? Porque no dia 4 de nove, a Presidência da República editou a medida provisória. Ou seja, a medida provisória, ao fim e ao cabo, no que diz respeito aos artigos 1º, o artigo 1º da medida provisória e 2º, tratou exatamente da matéria que estava submetida ao Congresso Nacional pelo PL 3267. Lá no PL 3267, tinha lá o texto um tratamento diverso, era bem mais amplo no que diz respeito à sua análise. E quando vem a medida provisória, ela aproveita do projeto o caput do então projeto, para dizer que o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Suprimiu a medida provisória a expressão econômica que estava no projeto. E, ao mesmo tempo, no artigo 2º, delega ao Tribunal Superior do Trabalho a regulamentação em seu regimento interno, o processamento da transcendência do recurso de revista, assegurada a apreciação da transcendência em sessão pública com direito de sustentação oral e fundamentação da decisão. Ou seja, toda a tramitação, toda a processualística do novo Instituto ficou delegada ao Tribunal Superior do Trabalho para regular no regimento interno. E estabeleceu, digamos, como parâmetros para o regimento interno, a apreciação em sessão pública, sustentação da oral e fundamentação da decisão. No mais, entregou ao Tribunal do Trabalho. Para enfrentar um tema que não era novo. É um tema que nós, em 88, já havíamos percebido e que veio evoluindo e se agravando progressivamente.
e que havia sido também percebido pelo governo em 21 de junho de 2000, quando envia o projeto 3267, que, ao fim e ao cabo, foi retirado e substituído por este texto relativo ao artigo 1º e 2º da medida provisória. Senhor presidente, nós, ao ler a exposição de motivos da medida provisória constante do memorial que foi distribuído pela Advocacia Geral da União, refere-se que o referido acréscimo, refere-se a este artigo 896-A, deve-se à necessidade urgente e inadiável de viabilização do funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho, como Corte Suprema, de resguardo e uniformização da legislação trabalhista. E aqui elenca a existência do dispositivo, que esse dispositivo consta do projeto, que aqui chamava de 3697 e que é 3267, e que por 3 vezes contou com pedido de urgência constitucional, sem que o Congresso Nacional tivesse mais examinado a questão. Daí a sua veiculação por medida provisória, dada a urgência e relevância da matéria. O que ocorreu é que o governo tenta resolver o problema pela via do projeto de lei com prioridade. É bom que se tenha presente que o Congresso Nacional manifesta a sua vontade de 2 formas, ou de 3 formas, basicamente. Uma delas é aprovando os textos. Outra delas é rejeitando os textos. E outra delas é evitando que os textos sejam votados. Ou seja, o não votar no Congresso é uma manifestação de vontade do Congresso. A obstrução é algo absolutamente legítimo e está exatamente dentro do contexto regimental do Congresso Nacional, vejam bem, senhores, desde a Assembleia Geral do Império. Então, quando se diz que o Congresso é desidioso no votar, isso é falso. É exatamente oriundo daqueles que não conhecem ou que não tiveram a paciência de entrar junto ao Congresso Nacional e verificar que os mecanismos de formação das vontades majoritárias são para rejeitar, para aprovar ou para não votar. Isso sem considerar o necessário amadurecimento da matéria, né? É lógico, eu também, veja, eu fico um pouco fora do problema do amadurecimento da matéria, porque senão eu estaria emitindo um juízo de valor sobre o Congresso deve votar A ou B. Isso é uma decisão política da estrita competência do Congresso Nacional. Eu não entro nesse... Inclusive, esse amadurecimento, às vezes nem amadurecimento se dá, porque o bloqueio é inicial independentemente de diálogo. Às vezes, a obstrução cai porque o projeto obstruído acaba integrando um conjunto, um pacote de entendimentos das oposições com a situação e acabam sendo aprovados com as alterações necessárias, e falo isso não por conhecimento de história, mas por memória. Pois bem, senhor presidente, diz mais aqui o texto, que com a adoção do critério da transcendência, a exposição de motivos reproduzida no memorial da AGU, que com a adoção do critério de transcendência das questões federais, poderão os tribunais superiores ter condições de apreciar com tranquilidade, segurança, consciência e precisão às causas que lhe forem dirigidas, dedicando o seu tempo àquelas que efetivamente terão repercussão tal na comunidade. E lá adiante, já no texto do memorial, diz ele que verifica-se no caso um autêntico estado de necessidade a exigir do poder público a adoção imediata de providências de cunho legislativo. E aqui refere novamente a existência do projeto. Senhor presidente, a minha dúvida, e que eu queria já compartilhar com os colegas, é que o tribunal, e eu junto com o tribunal nesse ponto, tenho restrições no que diz respeito ao exame pelo tribunal das questões, dos fundamentos de urgência e relevância constitucionais. Já tenho dito várias vezes, no sentido de que a urgência e relevância constitucional é um juízo político da Presidência da República, no que diz respeito à edição da medida provisória, e, por parte do Congresso Nacional, é um juízo também político, e que não caberia ao tribunal entrar no exame da avaliação jurídico-política deste juízo do tribunal. Um dos fundamentos, inclusive,
das minhas objeções sobre a possibilidade da entrada do tribunal nesse tema, leva-se a uma situação que pode ocorrer. Vamos admitir que o tribunal, como querem alguns doutrinadores mais afoitos, de que o tribunal tome conhecimento de todo o assunto. Ou seja, que todas as expressões que estão na Constituição devem ser controladas pelo tribunal e, portanto, o conceito de urgência e relevância, o tribunal teria que também tomar decisões. Ora, se isso é verdade, nós criaríamos um impasse político muito grave. Admitamos a hipótese que o presidente emita uma medida provisória, edite uma medida provisória, esse assunto hoje é praticamente remanescente, edite uma medida provisória, o Congresso Nacional entrar-se-ia com uma ADIM perante o Supremo Tribunal para dizer que não havia urgência e relevância. O Supremo Tribunal Federal, admitamos que negasse a urgência e relevância, julgasse procedente a ADIM, e o Congresso Nacional tivesse ele manifestado no sentido de que era urgente e relevante, e convertido a medida provisória em lei no mesmo dia em que o Supremo tivesse decidido o contrário. Já teríamos aqui um conflito de natureza decisória por dois órgãos da República. Se o presidente da República, se o Congresso e o Supremo pudesse examinar amplamente o conceito de urgência e relevância, nós teríamos uma outra hipótese. O presidente editava a medida provisória, o Congresso Nacional rejeitava a medida provisória por não ser urgente e relevante, a última palavra caberia ao Supremo, e viria o presidente ao Supremo Tribunal pedindo a desconstituição da decisão do Congresso, porque, na interpretação do Supremo, aquilo poderia ser relevante e urgente. E aí mostra a inconveniência política de nós nos adentrarmos nesse assunto. No entanto, o Tribunal abriu um caminho no sentido de poder examinar, e aqui com responsabilidade política e com absoluta consistência, o problema da urgência e relevância. Em situações que, não me engano, o ministro Moreira chamava de situações objetivas em relação a isso. Eu me lembro da ADIM 162, de 14 de dezembro de 89, em que, relator Moreira Alves, em que diz ele que os conceitos de relevância e urgência do artigo tal, como pressuposto de edição das medidas provisórias, decorrem em princípio, diz Moreira Alves, do juízo discricionário de oportunidade e de valor do presidente da República, mas admitem o controle judiciário quanto ao excesso do poder de legislar, o que, no caso, não se evidencia no processo. Era o caso concreto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados interpunha contra a medida 111, que tratava de prisão temporária, etc. Já depois, mais tarde, um pouco, avança-se nesse sentido de que o abuso de legislar seria caracterizado pela objetividade da necessidade. Então, nós tivemos um caso em que depois tivemos um outro caso, Veloso, ADIM 1397, de 28 de abril de 97, que também mostra em que é possível se examinar a questão da urgência e relevância, se a urgência evidenciar-se, diz ele, improcedente. Veloso diz que a alegação de urgência por parte do chefe evidenciar-se claramente improcedente, pode ela sujeitar-se ao controle jurisdicional. Depois tivemos um caso em que eu já estava presente no tribunal, que foi a ADIM 1553, pertence, de 16 de abril de 98, que era a questão relativa à ação rescisória, em que o ministro Pertence, examinando, reconhecendo a tese, admitindo a tese do tribunal da excepcionalidade da censura, faz uma observação muito curiosa. Ele joga na prospecção em relação à então medida provisória. E diz ele, sobre a medida provisória, que aumentava o prazo da ação rescisória. E diz Pertence, fazendo um trabalho de funcionalidade da medida provisória, daquela medida provisória, diz ele. Mas de duas uma, nos casos. Ou há coisa julgada, ou não há coisa julgada. E aí diz Pertence. Se ainda não há coisa julgada, a presunção há de ser a de possibilidade de reverter a decisão, ainda pendente de recurso, cuja absorvência se tem. Ou seja, se não há coisa julgada, tem tempo para fazê-lo. Não há necessidade do aumento de prazo. Se, ao contrário, já se formou a coisa julgada, etc., a medida provisória já não pode alegar urgência, porque terá chegado tarde demais. Ou seja, ou chegou cedo, ou chegou tarde, nunca chegaria no momento oportuno. Senhor presidente, o
Observem que, neste caso, a medida provisória quer enfrentar um assunto que é relevante. Entendo que é um assunto de maior importância. E quero dizer mais que este assunto é um assunto que vem desde 1988. Ou seja, a necessidade de reexaminarmos a acessibilidade aos tribunais superiores e recuperarmos a memória da República, para que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, e os outros tribunais superiores, guardiões da lei federal, na manutenção da unidade federal, da Federação Brasileira, para que o brasileiro do Sul e do Norte seja tratado juridicamente, nos seus casos concretos, da mesma forma. Mas vamos admitir, senhor presidente, que isto é verdade, e absolutamente verdadeiro, é um problema. E esse problema está sendo enfrentado na reforma constitucional, no projeto de lei, na PEC, que foi votada pelo Congresso Nacional, pela Câmara de Deputados, a proposta de emenda constitucional número 29, ora em apreciação do Senado Federal, cria instrumentos para tal. O projeto de então estendia aos tribunais superiores aquilo que, e eu quero dizer que, perdoe-me digamos, a sinceridade, mas eu tenho uma certa epidérmica prevenção a expressões como transcendência, que me lembra determinadas teorias filosóficas, metafísicas, que coincidem com as minhas posturas analíticas. Então, eu não gosto da expressão transcendência, tendo em vista que me lembra a escolástica, e me lembrando a escolástica me cria problemas. Mas o Tribunal, a Câmara de Deputados, criou uma figura no recurso extraordinário, que lá está dito da seguinte forma, que é o parágrafo 4º, já alterando a Constituição, no artigo 102, diz assim: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Esta repercussão geral, que a Câmara de Deputados aprovou restritamente ao Supremo Tribunal, no projeto inicial, era para os tribunais superiores também. Era o Supremo e os tribunais superiores. E o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, suprimiu o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. Como também fez isto com a súmula vinculante, mantendo exclusivamente com o Supremo Tribunal. Portanto, não obstante não tenha havido um juízo político em relação ao projeto de lei 3267, que foi retirado antes, ele se tornou inútil, porque a medida provisória foi do dia 24 de setembro e a retirada foi do dia 13 de setembro.